Olá, pessoal! O tema do podcast de hoje aqui na Neuropsicolux é maternidade atípica. Vocês me pedem muito para falar sobre isso. Quem é essa mãe que está ali por trás? Quais são os processos que ela vive? Como está a saúde mental dela? Como é, né, dedicar toda a atenção para o tratamento do filho? Então, claro que hoje eu convidei aqui a Kátia, que é uma mamãe muito querida. Kátia, bem-vinda, minha querida. Obrigada, Lu. Você é uma mãe muito participativa, uma mãe que está sempre por aqui na clínica, e que encarou a maternidade atípica com muita força, com muita coragem, mas mesmo assim não deixou de ter desafios. E eu convidei a Kátia para ela dividir um pouquinho e poder ajudar vocês que estão aí do outro lado, como lidar com essa maternidade. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada, Lu. Obrigada pelo carinho. Obrigada a vocês que estão aí do outro lado da telinha. E é isso, né, Lu? Vamos falar um pouquinho, né, da maternidade, do autismo. Eu acredito que vocês vão gostar um pouco, né? Falar um pouco da minha história. Isso aí. Kátia, vamos começar. Quando é que você começou a entender, a perceber que existia alguma coisa na forma de apresentação do Samuca que não estava dentro do esperado? Como é que foi esse processo? Então, Lu, a partir, acho que com 9 meses mais ou menos, né, eu tinha amigas na mesma idade que tiveram filhos. E com 9 meses eu via que ele não apontava, não olhava nos meus olhos. Eu falava assim, Samuel, Samuel, ele não olhava para trás. E eu comecei a desconfiar de algo, né? Não apontava, Sim, não atendia ao sim, chamado e não mantinha contato não visual. mantinha. Foram os 3 pontos que te Sim. chamaram a atenção. Aí, com 1 ano, né, a gente já espera que fale mamãe, papai. Ele babuciou, né? Ele teve uma época que ele babuciou, ele sorria muito, ele era uma criança muito alegre, até hoje, né? Ele é uma criança muito alegre. Só que ele não falava papai, não falou mamãe. E aí eu comecei a buscar na internet o que seria aquelas características, né? E eu vi autismo. Aí eu conversei com meu esposo na época. Meu esposo na época falou: não, cada criança tem seu tempo, fica tranquila, ele vai desenvolver. Falei, não, amor, eu tô achando estranho, né? Porque ele não fala mamãe, não aponta. Eu converso com ele não responde, ele se balança, né? Ele chorava muito, ele era uma criança que não dormia. Pra você ter ideia, Estereotipia, tinha o choro excessivo, sim, irritabilidade, sim, dificuldade de sono. sim. Foram surgindo outras questões que você foi se atentando. Pra você ter uma ideia, ele dormia meia hora e chorava 2 horas, por exemplo. Foi bem uma fase bem difícil pra gente. Aí foi que a gente começou a ir atrás, né? Minha irmã, na época, ela trabalhava com crianças especiais, crianças, né, com deficiência. E ela falou assim, Kátia, eu lido com crianças autistas, né? E eu tô achando estranho, né? O Samuca. Veja com um profissional, né? Vai lá atrás, porque eu tô achando estranho. Eu aí falei pro meu esposo, tá vendo, amor? Ó, a minha irmã falou sobre isso, então vamos atrás. Aí a gente marcou um neurologista. Na época a gente mandou, na época era pandemia. Foi bem na pandemia. Na época a gente não conseguiu presencial, a gente conseguiu, era uma profissional que já era na área, né? Experiente na área. E aí a gente marcou com ela, né? E mandou uns vídeos, falou as características do Samuel. Ela falou, Kátia, tudo indica que ele seja autista, tá? Se ele não for, para mim, tranquilo. Só que a gente precisa tratar essa dificuldade, né, dele, né, o desenvolvimento. Então, eu vou te indicar terapia ocupacional, fono e a psicologia, né, a psico. Falei, tá bom. Aí eu comecei a ir atrás, né, dos profissionais. E na época, a gente conseguiu uma psicóloga, né? Só que na época a gente não tinha recursos, né, do tratamento do Samuca, né? A gente não tinha como o plano, né? A gente não tinha acesso, né? Aí foi a nossa luta, né? E aí, quem cuidava Aí eu fiz um curso na época, comecei a entender, né, esse universo do autismo, né? Como realmente tratar a criança brincando, né? Através da brincadeira, do brincar, a gente conseguia construir um vínculo e conseguia trazer pro desenvolvimento do Samuca, né? Então se abriu assim várias frentes É, na sua frente, né? sim, Então não era só mais criar, educar aquela sim. criança. Era uma criança que tinha ali atrasos no desenvolvimento que você Uhum, precisava estimular, era buscar recursos para pagar a terapêutica desses sim, atrasos, né? Esse conjunto de sintomas ganhou um nome, esse conjunto de sintomas se chama autismo, sim. né? Então surge ali a sua maternidade atípica. Sim. Então, Lu, a partir daí que eu me tornei mãe atípica, né?
Foi bem difícil para mim, só que, para você ter ideia, falaram para mim que até os 2 anos tinha o cérebro, a plastinação do cérebro, ela conseguia desenvolver melhor. Foi aí minha luta. Eu parava 2 horas por dia para fazer o tratamento do Samuca. Eu parava literalmente. Você mesmo, Eu mesma, em casa. Você ia assistindo vídeo na internet? Sim. E aí, na época, eu tinha a supervisora, né? A psicóloga. Eu gravava alguns vídeos para ela e ela me supervisionava. Falava, não, Kátia, faz assim, faz assado. Eu era a T do Samuel, né? Você era a T Eu do era a T do Samuel na época. E aí, a gente conseguiu a liminar pelo plano de saúde na época. Também foi você que correu atrás. Fui eu que corri atrás, de advogado, tudo certinho. E aí, a gente foi atrás e conseguimos eliminar. Aí a gente conseguiu o tratamento do Samuca, né, certinho. Aí eu parei, né, de fazer esse tratamento. Eu dava andamento, mas não como antes, né, que realmente parava 2 horas no meu dia para fazer aquele tratamento do Samuca. E aí a gente começou a ver o desenvolvimento do Samuca, né. Aí começou as primeiras palavrinhas. Quando ele falou mamãe, eu chorei, literalmente. Ele falou a primeira palavrinha mamãe, eu chorei muito, né, porque foi uma emoção, porque eu pensava, meu filho não vai falar. Né? Essa é a maior dor, Essa é a maior dor. Eu acho que é a maior dor das mães, assim. O meu filho não vai falar. E aí ele começou a falar mamãe, começou a apontar, ele começou a pedir. Primeiro as primeiras palavrinhas, né? Aí depois a gente começou a trabalhar a segunda palavrinha. Foi todo um processo de formiguinha. Processo de formiguinha. De formiguinha. Aí segunda palavrinha, aí veio a terceira, veio a quarta. Aí ele começou a falar as frases. Aí ele começou a desenvolver, começou a apontar, começou a falar, começou a formar as frases, começou a falar o passado. E aí foi a nossa alegria, né? Todos os dias em constante formação, assim, com o Samuca. Vocês percebem como a capacitação de mãe e pais, ela vai muito além do que a gente fala, do que vocês veem por aí, né? Você não precisou de uma universidade, você não precisou de um curso de 100, 200 horas, de prática supervisionada. Você precisou de um curso, de um start, né? Eu acho que o processo psicoterápico, assim como a rede de apoio para pai e mãe, capacitação de pai e mãe, é um dar a mão. Você dá a mão e direciona essa pessoa. Né? Você ensina ali o básico. Então, hoje a gente vê que a Kátia é uma mãe capacitada. Ela fala sobre apontar, contato visual, fez narrativa de eventos passados, o que você acabou de contar, começou a formar frases. Então, você vê que é uma mãe que estudou. Ou seja, não tem como a gente fugir, Kátia, da capacitação de pais. Eu acho utopia, né? Pedir um curso aí de 200 horas para um pai, porque ele tem a rotina dele com a criança, mas uma capacitação, um dar a mão e falar, Kátia, vem, o caminho é esse aqui, ó. Você tem que aprender isso, isso e isso. É muito importante, porque foi determinante para o sucesso do Samuel. Né? Eu acho que aprender o básico, né? Aprender, tipo, aonde eu reforço, aonde eu não reforço. O que eu posso fazer para ele, para ele aprender a falar as primeiras palavrinhas. Como eu conduzo, como eu estimulo ele, brincando, como a forma de brincar. Eu acho que isso é fundamental, né? É essencial o pai e a mãe saber, porque, assim, através disso a gente consegue no dia a dia. Hoje, com o Samuca, no dia a dia eu consigo estimular ele. Tipo assim, não preciso sentar com ele e estimular. Hoje é tipo um tomar banho, um pedido, um jantar, num comer. Hoje, com a família, eu consigo estimular ele. Em qualquer lugar. Não precisa parar. Não, que é não o que eu precisa falo parar. muito no meu curso, né, Kátia? Talvez aí a nossa linguagem tenha se encontrado, né? Que é esse ensino com estratégia naturalística. Você utilizando ali da atividade da criança, do interesse dela, da liderança dela, para você aproveitar e ir depositando ali umas cápsulas de estímulo, de ensino, para que ele realmente adquira esse aprendizado, né? Então, Kátia, você teve a fase que muitas mães chamam de luto pós-diagnóstico, né? Sendo bem sincera, eu não tive essa fase, né? Por quê? Eu ergui as mangas, literalmente, falei assim, lógico, não vou falar pra você que eu não chorei, que eu não fiquei triste, na verdade, a minha tristeza era o que eu vou fazer? Quais as informações que eu preciso para desenvolver o meu filho, né? Foi o que eu pensei na época. Tipo assim, eu não fiquei chorando, esperando. Porque, assim, eu vejo alguns casos de mães que realmente não aceita, né? E acaba atrasando o tratamento da criança, né? Não aceita. Fala assim, meu filho não tem nada. Acaba se privando desses tratamentos que a criança consegue. É crucial, tá numa idade crucial para desenvolver.
o cérebro, né? Então, assim, é o que eu sempre pensava. Nossa, você trouxe uma parte agora muito importante, né? Que é a questão da aceitação. Antes da gente começar o episódio, a gente estava aqui num bate-papo informal e eu disse assim para a Kátia que a tranquilidade dela, a confiança dela, reflete muito na gente enquanto equipe. A gente é um pouco mais ousada no tratamento do Samuca, a gente propõe mais mudanças, porque a gente sabe que a gente pode contar com ela. Então, muitas vezes eu olho para as meninas e falo assim, vocês conversaram com a Kátia? Não, mas a Kátia vai adorar. E a gente abre a porta e ela fala para a gente, ótimo, pode fazer sim, leva o Samuca, perfeito. Então, eu acho que isso é uma marca sua que você acabou de me passar, que está desde o começo, né? Eu pude ler que está desde o começo, essa sua confiança, a tranquilidade com que você encarou, né? Você chorou, mas você queria arregaçar as mangas e já se perguntar o que eu posso fazer. Que é exatamente a Kátia que a gente tem hoje, anos depois. Né? Se surge aí algum imprevisto, alguma barreira, claro, o tratamento do Samuel não é linear, perfeito, ele só cresce. Sim. Às vezes tem algum dificultador, a gente vê que você lida dessa forma. Tá, tudo bem, esse é o problema, mas qual é a solução? Parece que você está sempre nessa busca de solução, né, Kátia? Sim. Você acha que isso é uma coisa que a gente pode deixar de mensagem para as mães? Sim, claro, porque assim, eu acho que barreiras todo mundo vai passar. Claro, o autismo ele é individual, né? Não existe nível 3, nível 2, nível 1. Cada criança é de uma forma, né? Eu entendo do meu Samuca, né? Eu soube lidar com ele, com as dificuldades dele, né? De acordo com as dificuldades dele, eu fui trabalhando com ele, né? A gente não pode olhar o vizinho. Ah, mas porque o fulano, o filho da ciclana, ele faz assim. Tudo bem. Eu quero olhar o meu filho. O que ele pode desenvolver? O que ele pode alcançar? E foi assim desde que ele nasceu, né? A gente sempre tentando... Ah, tá bom, o Samuca tá com essa dificuldade? Ah, o que eu posso melhorar? Aí eu converso com as profissionais e falo assim, o Samuca tá assim, o que você acha que eu posso fazer? Ah, Kátia, faz assim, faz assado. E eu realmente ponho em prática. Eu ponho no dia a dia com o Samuca, né? É assim que eu vou fazendo, que eu vou sabendo lidar, assim, com as dificuldades mesmo do Samuca, né? Kátia, tem uma outra coisa que eu acho que coincide muito com o que você faz e que a gente pode ver que é uma estratégia terapêutica, né? E que ajuda muito. Eu nunca te vejo olhar muito à frente, eu nunca te vejo acelerar muito. Sim. Você sempre dá passos pequenos, né? Então, hoje, qual é o problema hoje? Sim. E quais são as estratégias que a gente tem para resolver isso daqui? Sim. Né? Eu não vejo você assim às voltas, como talvez a gente veja outras mães. Como vai ser quando ele crescer? Como vai ser na faculdade? Será que ele vai ter, né, uma vida autônoma no futuro? Você vai lidando de pouquinho em pouquinho. Sim. É uma impressão minha ou você realmente faz isso? É isso. Claro, não vou dizer que eu não penso, né? Tipo, como que será que ele vai ser na faculdade? Como que será que ele vai ser quando crescer? Será se ele vai namorar? Será se ele vai casar? Será se ele vai ter um relacionamento? Claro, toda mãe passa por isso, né? Mãe típica, mãe atípica, todas as mães têm esse pensamento. Só que eu penso no hoje. Eu penso assim, no desenvolvimento dele hoje. Ele tem 5 anos, o que uma criança de 5 anos tem que fazer para ele desenvolver? E claro também, eu não posso comparar meu filho com uma criança típica, né? Isso é claro. Só que eu tenho que dar uma qualidade de vida dele melhor possível. O que eu puder fazer para ele desenvolver, eu vou fazer. Não, mas no determinado tempo dele. Não adianta eu requerer algo do Samuel que ele, no momento, ele não tá podendo fazer. Só que eu vou tentar, meios, né? Da terapia, em casa, para que ele consiga ir até o fim. O que eu prezo muito agora é o emocional do Samuca, né? Eu enfatizo muito o emocional dele. Tipo, ele fala assim, se ele tá triste ou ele tá nervoso, eu sempre falo, filho, mas por que você tá nervoso? Eu sempre enfatizo esse sentimento dele, né? A regulação emocional é crucial para a criança. Eu acho que a gente trabalhar essa regulação emocional, eu acho que em outros meios a criança consegue de se desenvolver, sabe? A criança entender os seus sentimentos, né? Exatamente. Então, você já veio daquela fase de trabalhar o apontar, o atender Sim. pelo nome, atender um comando, atender 2 comandos. Já passamos tudo isso. Agora, aos 5 anos, com todas as habilidades que ele adquiriu, você já está muito mais focada na regulação emocional, ou seja, no autoconhecimento, autogerenciamento. Sim. Gerenciamento frente à frustração, frente à perda, frente à negativa,
né? Os objetivos, eles vão mudando, Sim. né? E o tratamento também vai mudando, né, Kátia? Você teve um tratamento no início, depois você achou que já não estava mais atendendo, você buscou um outro tipo de tratamento. Conta um pouco sobre isso para ajudar as mães que às vezes escrevem para mim: eu estou perdida. Isso é uma coisa que eu recebo muito, né? É importante, Lu, a gente entender os marcos do desenvolvimento da criança. Eu acredito assim, sabe? Cada idade tem aquele, claro, vamos supor, uma criança de 2 anos, ela aparenta, ela tem uma idade de 1 ano, por exemplo. Você vai cuidar dessa criança, ter uma terapia até ela chegar à idade de 2 anos. Eu acredito assim. O Samuca hoje, ele tá numa outra fase. Ele tá tipo, com 1 ano, a gente fazia as terapias, fazia de uma forma que na idade dele. Só que vamos supor, ele tinha 3 anos na época, mas ele tinha idade de 2 anos e pouquinho. E aí, com as terapias, a gente conseguiu atingir ele na idade de 3 anos. Aí foi sucessivamente. O Samuel hoje, quais as dificuldades dele hoje? É a inflexibilidade, a regulação emocional. Então, a gente está trabalhando nisso nele. Como você falou, cada idade tem as suas dificuldades. Só que, claro, é um indivíduo. Cada autista é de uma forma. Tipo assim, tem crianças que na idade do Samuel está com outras dificuldades. O Samuca hoje tem essas dificuldades e eu vou trabalhar em cima delas, né? Em cima do que realmente... E você teve esse olhar justamente por você ter se informado, por Sim. você estar capacitada. Sim. Então, de repente, você viu que o que estava sendo ofertado já estava sendo pouco para o Samuca. É assim? É isso que a gente pode entender? Lu, eu sempre tento me informar, né? Com os terapeutas, eu tento ler sobre o autismo. Eu não parei. Lá no comecinho, eu não parei. Inclusive, eu estou fazendo uma pós de análise do comportamento. Eu ia fazer psicologia esse ano, só que estou grávida, gente. Estou grávida de um bebê. Bonitinho. E aí, por enquanto, a gente parou, né? Mas eu tento voltar, eu quero fazer. Então, eu me interesso, né? Eu me interesso pela área, eu gosto. Diferença. Então, assim, faz uma diferença você se informar. Você saber como está o tratamento do seu filho. Porque hoje, Lu, eu estou com a sua equipe. Sua equipe é excelente. Só que tem, infelizmente, profissionais que não fazem da maneira certa. Aconteceu o caso do Samuca. Teve profissionais que foram na minha casa e eu percebia que não estava fazendo o tratamento certo. Entendeu? Então, as mães têm que se informar, têm que ir atrás, porque, assim, realmente, infelizmente, nós estamos sujeitos, né? Então, a gente tem que saber qual tratamento está dando para o nosso filho, para que dê andamento também. Assim como a gente tem muitas pessoas que não têm acesso ao tratamento. Também. Né? Também, porque tem mães que, assim, sendo bem sincera, tem mães que não têm esse acompanhamento, como o Samuel tem, mas... Hoje em dia, tem muita informação na internet, tem muitos recursos que você pode ir atrás, né? Você consegue saber, você consegue lidar. Tem brincadeiras, inúmeras brincadeiras no Instagram. Eu buscava, assim, as brincadeiras. O que eu posso fazer? Tem várias mães atípicas colocando na internet, tipo, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, assim, realmente, tem material hoje. Tem muito material. Se você vai atrás, tem muito material. Que às vezes você não precisa literalmente fazer um curso, mas você indo atrás na internet, tem material tranquilo para você fazer, né? E você consegue. E o quanto esse seu olhar foi determinante de não ter perda de tempo na vida do Samuel. Porque imagina se você fica lá com um profissional que não está aplicando a terapêutica correta, né? E a mãe não teve esse olhar. Então, ele ia ficar ali 1 ano, 2 anos, perdendo tempo, que é valiosíssimo. Sim. Eu vejo que já não é a primeira vez que a Kátia me fala disso, portanto, eu acho que é a frase que mais impactou ela, né? Até os 2 anos você tem uma neuroplasticidade muito grande. Eu vejo que a Kátia, ela gravou essa frase e isso te impactou muito. Sim, porque foi crucial para eu realmente parar 2 horas do meu dia para fazer o tratamento do Samuel. Claro que eu sei que não é a realidade de todas as mães, só que eu vejo na internet, tem mães que voltam do trabalho e ergue as mangas e vai fazer terapia com o filho, porque não tem recurso, infelizmente. É uma coisa assim, ou você escolhe largar, fingir que não tá vendo, ou você escolhe, não, eu vou atrás dos meus objetivos, eu vou tentar desenvolver o meu filho, porque ninguém vai fazer melhor do que a mãe, do que os pais, porque assim, não tem amor maior do que de uma mãe. Então, assim, para você conseguir trazer os recursos, trazer para o seu filho, é excelente, né? Você tem que ter essa visão, né? Tipo, de entender, né?
Eu percebo, quando converso com vocês, nas diversas mensagens que eu recebo durante o dia, que existe sempre um período de muita dor, existe sempre um período também onde o não pertencimento impacta muito nas mães, né? Sim. E o que elas mais me perguntam é por onde começar, o que fazer. A frase que eu mais escuto: estou me sentindo perdida, né? Então vamos falar um pouquinho aí, Kátia, se houve esse período de dor na sua vida, de achar que você não estava pertencida, você estava à parte, né? Sim. Inclusive, Lu, teve momentos da minha vida que foi muito difícil, né? Pra você ter ideia, minhas amigas levavam os filhos pra brincar, pra shopping, pra parquinho, na época assim de 2, 3 anos, né? E eu levava o Samuel pra clínica, né? Eu levava pras terapias. Confesso que no caminho eu ia chorando, né? Eu falava assim, por que comigo, né? Por que que eu não tenho essa oportunidade que elas têm? Porque é tão fácil, entre aspas, né? Eu sei que ser mãe é difícil, mas para uma mãe atípica é muito mais difícil, porque assim, a gente tem que se privar realmente dos nossos sonhos, dos nossos desejos e realmente levar para as terapias. Às vezes é horas um trânsito, né? Parada, às vezes tem que ficar 3 ou 4 horas esperando o filho sair da terapia. Então, assim, enquanto você poderia estar fazendo outras coisas, né? Então, é difícil. Mas, por um lado, também, a gente vê que a criança está conseguindo desenvolver, a gente traz aquele alívio, aquela alegria, né? Vem a dor, mas também o contentamento de saber, não, eu tô levando ele para a clínica, mas ele está desenvolvendo, ele está conseguindo, o meu filho está, através do meu sacrifício, ele está indo, né? Tá indo. É, Então, assim, o começo, né? é, Respondendo para. É uma quantidade enorme de mensagens que eu recebo. Eu estou perdida, né? sim, Então, respondendo para elas. Primeiro passo, Kátia, o acesso ao diagnóstico correto. sim, Dar um nome para esse conjunto de sim. sintomas. Primeira coisa, marcar o neurologista, né? O neurologista experiente na área, porque eu fui em neurologista que falava que o Samuel não tinha nada. Não, leva ele para a escola que ele vai desenvolver. E não Velha frase que era a gente escuta. fase. E realmente não era aquilo. Só que assim, eu sempre sentia. Quando o médico falou para mim, leva para a escola que ele vai desenvolver, eu falei, não, não é a escola que vai desenvolver. Eu marquei com outro neurologista, que na época era experiente na área, e realmente foi o diagnóstico do nosso filho. E assim, foi crucial, porque aí, a partir dali, eu comecei as terapias, comecei realmente a entender esse universo, né? Fazer os cursos que eu fiz, buscar na internet, né? Hoje tem bastante recursos, né? Que a gente pode estar indo atrás, né? Inclusive a Cacá, né? Ela é uma delas que eu fui atrás no site dela, no Tem site dela muita explicando tudo informação. sobre as informações, que me ajudou bastante, né, na época. Kátia, houve algum momento que você pensou em desistir? Sim, teve momentos que eu pensei em desistir, porque eu não via recursos, né? Eu não estava sozinha, literalmente, né? Era eu e meu esposo. Aí eu não tive tanto apoio da minha família na época, né? Então tinha momentos que eu me sentia literalmente sozinha, né? E era eu e Deus e meu esposo, né? A gente lutando contra tudo e todos, né? Porque muitos falavam pra gente também que não era o autismo, que não via autismo nele e que eu tava ficando doida, que eu tava vendo coisas que não era para ver. Então, assim, foi bem difícil, né? Tinha momentos que eu via minhas amigas levando os filhos para brincar, né? E eu levando meu filho para terapia. Tinha momentos que eu falava assim, meu Deus, por que tudo isso está acontecendo comigo, né? Por que com outras pessoas não acontece, está acontecendo comigo? Então foi muito difícil, né? E qual parte do desenvolvimento dele foi mais desafiadora? Foi a motricidade? Foi a rigidez? O que para você foi mais difícil de lidar ou de ver ele desenvolver nas Teve terapias? uma época, né, que acho que a partir dos 3 anos ele não desenhava, ele só riscava. E ele pegava o lápis bem firme, assim, né? Ele não pegava com a pinça, né? E eu constantemente em casa tentava fazer os exercícios, desenhava junto com ele, pegava um desenho, olha, vamos fazer igual, vamos fazer assim. E ele não desenhava. Eu falei assim, meu Deus, será que ele vai conseguir desenhar? Como que vai E ser, o né? que foi a diferença? O que melhorou muito o Samuca em Foi termos. crucial o tratamento. A gente passou, né, saiu de uma clínica que realmente não estava fazendo da maneira certa e a gente foi para um tratamento correto hoje
que é a sua clínica. Obrigada, que bom. E hoje, com as profissionais, a gente conseguiu trazer, né, essa Kátia, motricidade para o Samuel, e aos pouquinhos ele foi aprendendo a desenhar. aprendendo. O que o desenho representa, né? Tem toda uma Tudo, né? motricidade, tem todas algumas habilidades Sim. para a gente habilitar antes dele ir colocar ali uma forma geométrica, um corpo, uma forma humana num papel, Sim. né? Então você vê que você percebia a apreensão dele errada, ou seja, havia ali uma dificuldade na motricidade dele, tanto ampla como fina. Né? Então, os tratamentos integrando a parte motora, que a gente precisa valorizar mais isso dentro do autismo, com a parte cognitiva. Sim. Né? Hoje, como estão os desenhos do Samuel? Lindos. Hoje ele desenha dentro a pintura, hoje ele desenha super bonitinho. A cada dia ele tá me surpreendendo. Ele faz uns desenhos assim que eu falo, nossa, filho, você fez. Às vezes esses dias ele fez um pavão, tudo bonitinho. E ele é muito criativo, né? Então ele fez, tipo, às vezes ele desenha um trator, que eu falo assim, nossa, que desenho bonito, né? Porque realmente bem articulado, com todas as características, mãozinha, com os pezinhos. Ele é bem detalhista, né? Detalhista. A gente precisa entender que pode ser difícil começar, pode ser bastante desafiador. É normal a gente se sentir perdido, né, Kátia? Porque é algo muito novo, é algo que te pega de surpresa, é algo que te traz preocupação, que você sabe que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua rotina. Você não tem segurança, você não sabe como vai ser o desenvolvimento do seu filho. Mas eu acho que a gente só tem uma saída, né? É buscar o conhecimento, é buscar o tratamento correto, é lutar pela saúde, pelo melhor tratamento do seu filho, se unir com outras mães para que a gente entenda as nossas dores e a gente consiga ir superando, né? É se abrir para este novo. Ele pode ser ameaçador, a gente pode ter medo, pode não ser fácil, mas só existe esse caminho. E esse caminho dá certo. Então, o que a gente quer mostrar para vocês é que nem sempre o tratamento é um mar de rosas também. Sim. Né? Então, você vê, teve períodos aí que a Kátia pensou em desistir, teve períodos que o Samuca não estava evoluindo em alguma coisa, né? E a gente vai acomodando, a gente vai colocando outras terapêuticas. Foi nessa fase que entrou a terapia ocupacional, com integração sensorial. Isso fez muita diferença. Muita diferença. No corpinho dele, né? No esquema corporal, na organização corporal. A atenção também, né, Lu? Muita diferença. O treino neurocognitivo, para ele ter mais atenção. Né? Que eram 2 tratamentos que ainda não tinham sido propostos. Então, é olhar para aquela criança, para aquele indivíduo, de uma maneira muito única, entendendo realmente quais são as necessidades dele, o que essa família pode nos oferecer. Então, quando você tem uma mãe que sabe estimular, você pode contar com isso. Quando você não tem, você tem que capacitar essa mãe, né? E continuar, porque a gente não sabe quais são os próximos desafios, mas essa temporada de tratamento do Samuca está muito bem sucedida, mas com certeza a gente agora precisa esperar ver o que habilitou, né? Tá chegando aí um irmãozinho, vamos ver como é que vai ficar essa parte emocional dele. Né? A vida é assim, sempre um frio na barriga, porque vida é movimento. Se ela tá parada, tem alguma coisa de errado, né, Kátia? Com certeza, é verdade. Kátia, queria muito agradecer a sua participação. O quanto a gente pode ter ajudado outras mães, o quanto a gente sabe que nem todas têm acesso a todas as informações, mas o seu exemplo, sabe, o seu lugar de fala enquanto mãe, eu acho que é muito importante essa validação. Né? De quem realmente está vivendo ali o autismo, de quem batalhou, de quem ainda tem outras fases para enfrentar do autismo. Eu vejo que você se encorajou e está aí no 2º filho, né? Então um pouco dessa tranquilidade de estar navegando num mar um pouquinho mais calmo hoje com o Samuel. Obrigada, Kátia. Obrigada, Lu. Obrigada. Obrigada pela participação, pela contribuição, e a gente se vê no próximo. Tá bom, obrigada.